É, galera, o impossível aconteceu! Até agora eu tô vibrando com essa notícia porque é realmente inacreditável. Depois de 22 anos, a gente vai ter um crossover, uma nova história de Marvel e DC. Eu comentei no canal ano passado, quando eles fizeram o relançamento dos crossovers DC e Marvel, que tinha fogo ali, que alguma coisa iria acontecer. E, de fato, está 100% confirmado, crossover esse ano de DC e Marvel. E também nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre o novo Batman. As HQs do Batman vão ser zeradas, a gente vai ter um novo volume, e com isso uma nova equipe criativa e também um novo visual completamente novo para o Batman. E nesse vídeo vamos comentar todas essas notícias bem empolgantes. Muito bem, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu quero a opinião de vocês sobre esse crossover DC e Marvel. Quem vocês querem ver nesse crossover? Por favor, comentem aqui. Muito bem, vamos começar conversando aqui sobre essa notícia do crossover DC e Marvel, que assim, ó, na minha opinião, é uma notícia arrasa quarteirão, que muitos nerds gostariam, sonhavam, e o anúncio foi feito num evento chamado Comics Pro, que é um evento de quadrinhos mais focado ali nos lojistas, e sinceramente não me pareceu ser o melhor lugar para fazer esse anúncio, com todo respeito, mas se você vai anunciar Marvel DC, 2 novos quadrinhos, vamos na Comic Con, vai no palco lá principal e diz, ó, vou fazer o crossover DC Marvel. Mas não foi o caso, foi uma grande notícia anunciada num evento, né, que é grande pra lojista, mas, tipo, dane-se. Mas bem, o que acontece? Nesse evento que rolou na última semana, a editora-chefe da DC, a Mary Javins, e o editor-chefe da Marvel, o C.B. Cebulski, fizeram esse anúncio frente aos lojistas. Eles estavam comentando sobre como no ano passado eles conseguiram fazer os relançamentos daqueles quadrinhos mais antigos de crossover, e esse compilado, pelo jeito, fez um grande sucesso. Essa foi uma empreitada, pelo que deu para pesquisar, realmente proposta por essas duas pessoas, e que, pelo jeito, deu super certo, vendeu. Claro, é Marvel e DC. E no final dessa palestra, eles comentaram que realmente não poderiam parar por aí, e que eles precisam fazer uma nova versão. E foi nisso que veio a confirmação, eles não estavam só brincando, eles realmente vão fazer esse crossover, e a informação é que vai sair ainda esse ano, em dezembro desse ano. Vão ser duas HQs, uma intitulada Marvel DC, que vai ser publicada pela Marvel, e uma outra que vai se chamar DC Marvel, e que essa vai ser publicada pela DC. E cara, isso daqui é muito foda, eu tô muito contente com a ideia de ter esse crossover. O jeito que eles colocaram os nomes também era mais ou menos como eles publicavam lá nos anos 90. Se tinha o nome da DC na frente, então era publicado pela DC. Se era Homem-Aranha Batman, então era publicado pela Marvel. Como que eles devem dividir os lucros disso daí, eu não faço ideia, mas enfim, quem se importa com os lucros? O que importa é que vai acontecer. Talvez esses títulos ainda sejam provisórios, mas o título dá a entender que não vai ser um crossover só com um ou outro personagem, e sim com uma galera toda. E assim, ó, sendo bem sincero, isso me deixa super empolgado por uma questão de história, porque daí você pode ter todo mundo interagindo com todo mundo, mas ao mesmo tempo me deixa um pouquinho preocupado, porque embora seja uma ideia muito foda, né, todo mundo se encontrando com todo mundo, você fica pensando como é que vai funcionar essa história, né? Será que vão ser pequenos segmentos com um personagem encontrando o outro? Será que vai ser tipo uma grande história gigante que vai envolver os dois universos? E assim, ó, esse crossover é meio engraçado porque nos últimos anos, tanto a DC quanto a Marvel tava colocando em suas histórias tipo, pequenas dicas de que isso poderia acontecer. Naquela mega saga do Doomsday Clock, tem a narração do Dr. Manhattan, né, dizendo que poderia acontecer uma saga chamada Crise Secreta, que seria a junção dos nomes Crise, né, que geralmente são os nomes das sagas da DC, com o Secreto, que geralmente são os nomes das sagas da Marvel. E no meu Twitter veio até algumas pessoas dizendo, será que a gente não pode ter esse Crise Secreta? E assim, cara, seria fantástico ter uma crise entre Marvel e DC num grande crossover. Tipo, isso nunca aconteceu na história. Isso seria fantástico. Mas iria parar toda a bolha nerd. É só que também duas HQs pra fazer esse mega evento, eu acho difícil, né? Claro, dependeria também do número de páginas por HQ. Sei lá, se cada edição tivesse 100 páginas, daria pra fazer uma saga em 200 páginas. Mas é muito raro ter quadrinhos com 100 páginas, né? Geralmente o máximo que a gente vê é 50 páginas.
que é o que eu acho que deve ter esse crossover DC e Marvel cada edição, totalizando 100 páginas. E se for realmente 100 páginas, você consegue fazer uma história, uma mini saga, mas não vai ser assim uma super, hiper, mega saga, Crise nas Infinitas Terras, Guerras Secretas e tudo mais, porque vai ser too much. De qualquer jeito, a mera ideia de ter um mega evento com DC e Marvel e os dois ali atuando juntos é muito foda. Ao longo dos anos 70, 80, 90 e nos anos 2000, a gente teve vários crossovers de DC e Marvel. Só que o mais perto que a gente chegou assim de um mega evento entre as duas editoras foi no crossover dos X-Men com os Jovens Titãs, que realmente é uma baita HQ, é muito legal essa HQ. E o crossover dos Vingadores com a Liga da Justiça, que também é uma HQ muito legal. É nessa HQ, inclusive, que o Batman enfrenta o Capitão América e eles ficam igualados em todos os níveis. Uma página icônica dos quadrinhos da DC e da Marvel. Também no final dessa HQ aparece o Superman levantando o martelo do Thor, o escudo do Capitão América, dá um negócio super insano ali. Pô, essa HQ é muito massa velha. Mas, embora eu adore esse crossover, sabe, é só com os Vingadores, daí não tem X-Men, não tem Homem-Aranha. Talvez seja o melhor crossover DC e Marvel, e pega justamente o lado que eu não gosto tanto da Marvel, que são dos Vingadores, daí o que eu gosto mais é Homem-Aranha e X-Men. Claro, também tem aquele Marvel vs DC, que aí sim tem Wolverine, tem Homem-Aranha, e que é muito legal também. Eu nem tava vivo, eu peguei Scan pra ler. Poder viver essa nova era com um crossover DC-Marvel, Marvel e DC, e a história realmente ser uma coisa foda, como esses dois crossovers que eu citei, é muito empolgante, cara. Gente, é um momento ímpar, assim. Com certeza eu vou fazer vídeo aqui no canal quando sair essas histórias. Assim, ó, do lado da Marvel, eu espero Homem-Aranha, X-Men, Vingadores no mínimo. Esses personagens aparecendo. Do lado da DC, bem, aí é um pouco mais fácil, porque é a Liga da Justiça. Aparecendo a Liga da Justiça, eu já tô bem satisfeito. Claro, tem Patrulha do Destino, tem Jovens Titãs, tem um monte de outra equipe também que poderiam aparecer, mas a Liga da Justiça já é os meus favoritos ali, eu não iria ficar tão bravo. Na minha opinião, o importante é não ser só Vingadores no lado da Marvel, assim, mais Homem-Aranha, mais X-Men. E aí vocês devem estar pensando, tá, mas isso é pouco pra Marvel e DC. Eu sei que é pouco, não, porque 500 personagens pra cada lado da editora, mas não tem como fazer uma história com todo mundo. Você vai ter que, né, priorizar. Isso daí é um medo que eu tenho, assim, como é que eles vão fazer, cara? Como é que eles vão conseguir fazer uma história com 50 páginas, mais outras 50 páginas, né, na teoria, e colocar toda essa galera? Olha, é um desafio. Assim, eu sei que eu tô pedindo demais, mas vocês poderiam fazer 4 edições ao invés de 2, né? Ia ficar muito mais tranquilo pra fazer uma mini saga ali. Mas assim, ó, eu tô meio que viajando aqui, é o Gabriel Nerd explodindo de felicidade. Vamos tentar baixar a expectativa, vamos tentar não ficar com hype no impossível, porque com certeza não vão conseguir fazer esse hype. Ficar no plano mais do possível, eu acho que a gente pode ter, tipo, pequenas interações dos personagens e uma historiazinha legal ali nas 2 edições. Mas o ponto todo é que eu acho que eles estão testando, sabe? Testaram no ano passado, republicaram as HQs dos crossover, vendeu pelo jeito bem pra caramba. Agora vão fazer um novo crossover depois de 20 e poucos anos. Estão testando pra ver onde que dá. Se vender pra caramba, com certeza eles vão querer expandir. Imagina se todo ano sai um crossover de qualquer coisa. Quarteto Fantástico com Superman, Homem-Aranha com Asa Noturna. Aí todo ano tem um crossover, no Natal mesmo, né? O presente de Natal, que é a edição de crossover. Batman e Demolidor. Nossa, isso daí seria maravilhoso. Eu tô vendo muito com esses olhos aí. Eles estão testando pra querer fazer isso mais vezes. Agora que pode dar dinheiro, eu não acho que eles iriam parar por aí. Então, se passar dessa segunda fase for um sucesso, a terceira fase, que é, sei lá, todo ano tem um crossover com personagem da Marvel e personagem da DC, se faz sucesso também, aí, ó, céu é o limite. Vamos pra um crossover de saga mesmo. Imagina se realmente eles fizessem uma preparação de terreno, tanto da DC quanto da Marvel, pra uma mega saga das 2 editoras, juntas. Rapaz. E aí chama de Crise Secreta. Cara, isso daqui é o sonho máximo do impossível e que hoje não parece ser assim tão impossível. Essa notícia nos permite sonhar. A gente já tá sonhando, na verdade. A gente já vai ter de volta crossovers que pareciam impossível. Isso aqui é muito foda, muito foda. E agora é a expectativa para ver quem que vai escrever, quem que vai ilustrar. O Jonathan Hickman, né, o grande Jonathan Hickman, tem que ser o cara que vai fazer o crossover Marvel e DC.
Com certeza, né? E eles podiam pegar daí um ilustrador da DC. Sei lá, o Jorge Jimenez, o Dan Mora. Caraca, velho, um crossover DC Marvel, escrito pelo Jonathan Hickman, ilustrado pelo Dan Mora. Isso aqui é um sonho, é tipo, best of the best of the best wishes. Tipo, dream mode. É, tipo, inacreditavelmente impossível, e isso pode acontecer. De fato, pode acontecer esse combo. E aí, na HQ que a DC vai publicar, pega um escritor da DC, pode ser Mark Waid, por exemplo, e pega um ilustrador da Marvel. Mas, velho, pensa na possibilidade, pensa nisso. Gente, eu tô só pelas notícias desse crossover. Quero saber quem vai escrever, quero saber quem vai ilustrar a edição da Marvel e a edição da DC. Quero saber quantas páginas, quero saber os personagens que vão aparecer. Rapaz, yes! Esse é o verdadeiro vencemos, hein? Isso parecia tão distante há uns 3, 4 anos atrás. Não, vamos fazer um crossover aqui da DC. Não, parecia uma coisa do passado, sabe? Eles faziam um crossover lá atrás, pelos problemas financeiros da Marvel. Só por isso que aconteceu. Daí, tipo, eu não sei. Não sei o que aconteceu, não sei como que eles conseguiram fazer, convencer as pessoas lá, mas eles vão fazer. Eles vão fazer. Caraca! Desde que eu comecei a acompanhar quadrinhos, os crossovers já estavam lá. Eu nunca vivi a expectativa de um crossover DC e Marvel sair. E teorizar o que poderia acontecer, sabe? Não, os crossovers sempre estavam disponíveis pra ler na internet. Esse momento aqui eu nunca vivi. Eu vou querer aproveitar ao máximo. Tô muito empolgado, sim. Espero que não dê problema. A única coisa que vai destruir o meu hype é se eles falarem que vão publicar uma HQ e só tem capas. Aí eu vou ficar pé da vida, sabe? Não, não, não. Eu quero uma história. Eu quero crossover mesmo. Crossover mesmo. Não, né, pôsteres. Não, eu quero história. Crossover. Mas eu acho que nesse ponto a gente tá tranquilo. Eles não iriam fazer esse clickbait com a gente e nos enganar depois. Só fazer um compilado de pôster de imagem, né? Não iriam fazer isso. Simplesmente, pra mim, a melhor notícia do ano, disparada. Mas disparado. Vai ser muito foda. Vai ser mais foda ainda. Batman interagindo com o Demolidor. Homem-Aranha interagindo com Asa Noturna. Só me deem esses crossovers. Só me deem essas interações. Me deem essas interações. Damian Wayne interagindo com o Jubileu. Lobo e Motoqueiro Fantasma. Meu Deus do céu, Lobo e Motoqueiro Fantasma. Seria muito foda, velho. Caraca, porque eu fui pensar nisso. Agora eu preciso disso. Preciso disso. Simplesmente notícia 10 de 10. Melhor notícia do ano. Não vai ter como esperar essa notícia. Só se eles falarem que a notícia é, de fato, né, crise secreta. Aí acabou, né? Aí acabou tudo. Beleza, deixa eu me acalmar. Vamos pro próximo assunto. Geralmente eu não faço vídeo de notícia de HQ, mas esse é diferente, então já vamos aproveitar e falar dessa novidade envolvendo as HQs do Batman. Bem, nas HQs principais do Batman, a gente tava com uma run até que um pouco longa do Chip Zdarsky, e aí essa run terminou. A gente vai ter algumas edições de uma saga chamada Rush 2, que vai ser escrita pelo Jeb Loeb e pelo Jim Lee, que é a clássica dupla lá do Batman do Rush. Então eles estão refazendo essa dupla para dar uma continuação na história. Mas de verdade essa run aí é para segurar os pontos nas HQs do Batman, para depois começar uma nova fase nas HQs do Batman. E as edições vão ser zeradas, a gente vai voltar pro Batman número 1. Vai ter uma nova equipe, e essa equipe é composta pelo escritor Matt Fraction e o ilustrador Jorge Jimenez. E a ideia toda dessa run é explorar coisas clássicas do Batman. Vai ter um novo Batmóvel, vai ter um novo uniforme. E vamos ver aqui no celular esse novo uniforme, que sim, tem um novo logo do Batman, e esse logo, ele é azul. Essa que é a grande novidade, a gente vai ter toda uma nova identidade visual pro Batman. Ah, Gabriel, mas tá praticamente a mesma coisa. É praticamente o visual clássico do Batman, mas a grande diferença é que o logo, né, esse morcego tem um contorno diferente e é um logo azul, o que, tipo, nunca aconteceu. Geralmente o logo é preto, mas esse não, esse é azul. E assim, ó, eu achei esse visual muito legal. É óbvio que não vai superar o visual clássico do morcego solto, preto ali, que é o clássico, não tem como superar aquilo dali. Mas esse também é um visual bem legal, eu tô muito entusiasmado pra essa run, hein? Primeiro porque Jorge Jimenez, como ilustrador, é muito foda. Ele já participou de uma run do Batman, os desenhos eram extraordinários. O que não era tão legal era a história, né? Mas os desenhos eram maravilhosos. Eram 10 de 10 os desenhos dele. E eu acho que o estilo dele combina muito com o Batman, sabe? E eles estão fazendo esse combo
com o Matt Fraction. E aí sim, esse é um cara completamente novo na DC. Ele é um cara muito conhecido, já fez muitos quadrinhos, mas ele fez realmente o seu nome na Marvel. Já escreveu X-Men, já escreveu Thor, já escreveu Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, escreveu tudo na Marvel. Uma das grandes HQs dele na Marvel é aquela do Gavião Arqueiro, que inclusive foi o que a série do Gavião Arqueiro se baseou pra fazer a história. E aí a HQ do Matt Fraction dá de 10-0 na própria série do Gavião Arqueiro, né? Mas isso daí é o padrão da Marvel de série. Piorar o material original, né? O MCU consegue fazer bastante isso. Mas ele é um grande escritor e ele tem essa ideia diferente do Batman de tentar explorar as coisas mais fantásticas do Batman. Novo Batmóvel, novo uniforme mais exagerado. Eu acho que ele vai dar uma pegada bem quadrinhos pro Batman. O que nessa altura do campeonato eu acho super bem-vinda, porque eu não gostei da run do Chip Zdarsky. Olha, desde aquela HQ do Coringa ano 1, eu não peguei mais de uma HQ do Batman, tô só esperando pra terminar. Simplesmente acabou a vontade de ler aquelas HQs do Batman do Chip Zdarsky. E olha que eu não sou hater do Chip Zdarsky. Nesse momento, inclusive, eu tô lendo as HQs do Chip Zdarsky do Demolidor e eu não consigo entender como que é a mesma pessoa que escreveu as duas HQs. No Demolidor, ele era maravilhoso. Aí chega na HQ do Batman e começa a fazer um monte de coisa chata. Pra mim é um outro escritor. Raptaram o Chip Zdarsky e veio um outro cara pra escrever. É realmente uma pena, porque quando ele foi anunciado na HQ do Batman, cara, eu tava muito empolgado. Era o Chip Zdarsky. Fez uma das melhores histórias que eu li do Homem-Aranha. Escreveu um monte de coisa foda. E aí chega na DC, daí faz uma história, né, meio qualquer coisa. Uma run a longo prazo, né? Realmente, né, meio qualquer coisa. Essa foi uma decepção muito grande, mas tá tudo bem, tá terminando. E vamos começar agora, Matt Fraction, vamos dar uma chance pro Matt Fraction. Chegando realmente pra fazer histórias na DC. Ele já tinha feito uma ou outra em histórias que envolviam heróis e vilões do Superman. Mas agora ele, numa run, essa vai ser a primeira vez. Na minha opinião, ele chega como status, né, de grande reforço pra DC. Né? Chega na HQ do Batman também, né? O grande carro-chefe das publicações da DC é a do Batman, é a que mais vende. É só ver os números lá, tá sempre em primeiro ou segundo. Agora não é mais a primeira que mais vende, né? Porque tem o Absolute Batman. Mas é sempre uma HQ do Batman que tá em primeiro. Então assim, ó, boa sorte pro Matt Fraction, boa sorte pro Jimenez, dois profissionais muito competentes, boto fé em vocês. O Chip Zdarsky, infelizmente pro Batman, é meio qualquer coisa. Eu ainda acho ele um ótimo escritor. Talvez ele não tenha encontrado a melhor forma, a melhor ideia pra fazer a história, mas eu adoraria que ele permanecesse na DC e escrevesse outros personagens. Não odeio ele, tá? Acho ele um excelente escritor. Só uma pena que no Batman não fluiu. Mas enfim, gente, essas são as novidades de HQs. Comentem aqui sobre a questão do crossover Marvel e DC e o novo uniforme do Batman. E no mais, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe DC. Só por hoje, dá-lhe DC em Marvel.